Fala galera! Se você está um pouco tenso na hora de estudar física, você precisa entender um pouquinho mais sobre a força de tração. Roda a vinheta. Galera, sobre a força de tração, você tem que entender o seguinte: é uma força de contato, ela atua em cordas, cabos. Normalmente você vai ver assim nos enunciados, considere uma corda ideal, inextensível. Basicamente ela vai manter o seu comprimento, ela não vai esticar muito além da sua dimensão natural. Uma característica importante a respeito das forças de tração é que elas apresentam o mesmo módulo, isto é, a mesma intensidade em todos os pontos de uma corda. Agora, uma coisa importante que você não pode esquecer é o seguinte: sempre que mudar de corda, pode ser que mude o valor da tração no teu exercício. Então aparece para vocês um exemplo que a gente vai resolver, um exercício para determinar a tração, ou melhor, a intensidade de tração em cada corda, respeitando aí a condição de equilíbrio. Roldanas móveis são usadas para facilitar a tarefa de suspender objetos muito pesados. Com relação ao uso desse tipo de dispositivo, considere o esquema representado a seguir. Dados M igual a 80 kg e G 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força F para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Galera, o primeiro passo, então, consiste na determinação do peso desse objeto. Veja, a massa 80 kg vezes G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo do campo local gravitacional, nós temos então um peso de 800 newtons. Repare o seguinte: se o objeto está em equilíbrio, quer dizer que o peso, eu vou colocar aqui só os valores, tá? Ele vale 800 newtons. Se o objeto está em equilíbrio, nós poderíamos até fazer um diagrama de forças para ele. Veja, nós teríamos o seguinte: nós temos então o peso de 800 newtons para baixo, e quem está equilibrando este peso é a corda, exercendo uma força de tração, de modo que a tração exercida por essa corda que está em contato com o corpo de massa M, ela é denotada por T. Vou representar por T1. Por que T1, professor? Eu tenho várias cordas, para cada corda eu vou ter um valor de tração, certo? Então é só de também 800 newtons. Muito bem. Agora que sabemos o valor do peso desse objeto, nós podemos então indicar aqui uma tração nessa corda aqui, que passa pela primeira roldana, de 800 newtons. Galera, lembra que eu falei então há pouco que uma característica da força de tração, se a corda for uma corda ideal, inextensível, de massa desprezível, nós podemos dizer que a tração ela vai ter o mesmo valor em todos os pontos da corda. De modo que se aqui é 800 newtons, do outro lado da corda também vai ser 800 newtons. Agora olha só, esta corda aqui, ela atinge o centro dessa roldana e ela vai mudar. O sistema agora ele vai passar por uma roldana, então é chamada de uma roldana móvel. E olha só, ela vai mudar então de corda, mas continua valendo a condição de equilíbrio. Se eu tenho 800 newtons para cima, quer dizer que a soma das forças que atuam para baixo também deve ser 800 newtons. Nessa segunda corda destacada, veja que nós temos a condição de equilíbrio também. Se eu tenho 800 newtons para cima, a soma das trações que apontam para baixo, elas também devem valer 800 newtons. Repare que, se é a mesma corda, destaquei aqui em laranja, quer dizer o seguinte: cada um dos lados dessa corda também tem que apresentar o mesmo valor. Neste caso, 400 newtons de cada lado da corda. Certo? Se eu somar 400 mais 400, 800 newtons, que equilibra os 800 newtons que estão para cima. Esta corda aqui, segunda corda, a corda 2, posso até falar que a tração nela é T2, ela vale 400 newtons, e repare o seguinte: chegando aqui ao centro de uma segunda roldana móvel, ela vai mudar novamente a intensidade da força, porque mudou a corda. Veja, essa roldana 3, segunda roldana móvel, ela é contornada, certo? Por uma outra corda. E veja só, essa corda vai seguir até encontrar o valor da força F. Bom, o que nós podemos dizer então? De cada lado dessa corda aqui, a soma das trações que deve apresentar o mesmo valor tem que equivaler
os mesmos 400 newtons para garantir a condição de equilíbrio. Então, se eu tenho aqui 400 newtons para cima, a soma do que está para baixo também é 400 newtons. De modo que cada ladinho dessa corda aqui, ela vai apresentar uma tração de 200 newtons. Agora, olha só, essa rodana 4 e a rodana 5 são rodanas fixas, de modo que não muda o valor da força. Se não muda o valor da força, nós podemos dizer o seguinte, que a intensidade da tração em todos os pontos dessa corda aqui também vale 200 newtons e é o valor da força F que nós estamos procurando. Agora, professor, qual que é a vantagem de usar esse sistema de rodanas? Para cada rodana móvel que eu tenho aqui no sistema, eu acabei dividindo a força por 2, de modo que eu tinha então um bloco de 800 newtons e agora eu dividi aqui por 2 nessa rodana, ficou 400 newtons, dividi por 2 nessa outra rodana, ficou 200 newtons. Quer dizer que é preciso 200 newtons de força para suspender, certo? Esse objeto aí de 800 newtons. Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Essa segunda corda que eu destaquei então para vocês, ela vai apresentar... Meu Deus do céu! Eu tenho que ter 800 newtons para cima e 800 newtons para baixo. Que é essa? Essa não sei se você aproveita alguma coisa. Pessoal. Sem cara de psicopata. Tem cara de psicopata. Eu nem sei mais o que eu tinha dito para poder recuperar. O que eu faço?